Olá, povo abençoado! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Mais uma semana se passou e estamos aqui de novo para falar a palavra da semana. Antes mesmo de trazer a palavra, eu quero agradecer o compartilhamento. Se você anda compartilhando, deixe nos comentários aí. Eu tenho ficado muito feliz com pessoas que me mandam, que estão compartilhando em grupos da família. E isso é muito bom para mim e para o canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Só quero pedir para que vocês não esqueçam de se inscrever no canal. Tem a tarjinha vermelha aí escrita inscrever-se. E deixa o joinha também. O like é muito importante para a gente saber o quanto você está gostando, se você tem gostado do vídeo, isso com o resultado, tá? Hoje eu vim trazer uma palavra muito legal para vocês, que está no livro de Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, que diz assim, ó: Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Nesta palavra, eu gostaria de tirar uma coisa muito boa para falar com vocês. E o tema dessa palavra é o Deus que muda situações. Então, Deus que pega situações aparentemente negativas e transforma em situações positivas, causas aparentemente perdidas em causas ganhas. Então, nesse texto que eu li para você, se você for um pouquinho além da história, você vai ver que José, você conhece a história de José e sabe tudo que José passou. E aqui tá falando logo depois da morte de Jacó. Então, nós aprendemos muito com José, porque José foi o homem dos sonhos de Deus. José teve uma história muito linda, baseada nos projetos que Deus tinha para a vida dele. E ele passou por vários processos da sua vida. Processo em que ele foi jogado pelos irmãos, ele foi vendido, ele foi preso, ele foi humilhado, mas ele chegou ao palácio. E eu aprendo muito com José, porque José, tudo que ele fazia com excelência. Então ele se destacava onde quer que ele fosse, mas ele sempre acreditou nos propósitos que Deus tinha para sua vida. E não só para a sua vida, como ele também soube ser um instrumento na mão de Deus para a vida de outras pessoas, como por exemplo os seus próprios irmãos, que fizeram tanta maldade com ele, mentiram para seu pai que ele estava morto, e quando eles vieram pedindo ajuda ao governador do Egito, quem estava à frente de tudo era José. E José, sobre o primeiro momento, perdoar os seus irmãos. Olha que lindo! Às vezes você e eu, na mesma situação que ele, não teria perdoado, né? Por tanto mal que ele passou. A gente conhece pela palavra de Deus o tanto que José sofreu, o tanto que José foi humilhado até chegar onde ele estava. E o Senhor abençoou ele em todo o tempo. Mas a Bíblia nos fala que o Senhor conhece o coração. Então, o Senhor, por conhecer o coração de José, honrou ele a todo momento. E nessa palavra que eu li para vocês, o Jacó tinha acabado de morrer e os seus irmãos estavam preocupados. Agora sim ele irá se vingar de nós. E pelo contrário, José, ele ainda firmou a palavra, ele prometeu ao seu pai que não faria mal algum aos seus irmãos, e pelo contrário, ele abençoou os seus irmãos para que dali viesse um povo muito grande, né? Um povo abençoado por Deus, e ele foi um instrumento na mão de Deus. Então nós podemos ver que o Senhor, ele realmente é um Deus que muda situações. Aquele fim de José poderia ser outro, ele poderia estar lá no palácio, né, realmente governando, tendo seus filhos, a sua família que ele amava tanto, tendo todo o aval do rei para ele fazer o que quisesse, porque ele foi um bom administrador no período mais difícil. Olha só, o período em que todo o Egito e todo ao redor passavam fome, o José soube administrar esse período e ele tinha comida de sobra para dar e vender.
né? E ele dava àqueles que necessitavam, mas porque ele tinha a sabedoria. E além de ser um homem separado por Deus, ele viveu os sonhos de Deus. José, ele não desistiu jamais. Ele creu nas promessas que Deus tinha ao pai dele, Jacó, que Jacó tinha uma promessa, Abraão tinha uma promessa, e essa promessa se estende a mim, se estende a você. E ele acreditou nessa promessa, e ele jamais desistiu, jamais olhou para trás, jamais olhou para os irmãos com rancor e ódio, mas pelo contrário, ele reconheceu que tudo o mal que ele passou, que o irmão poderia ter sido um instrumento na mão de Deus, que Deus permitiu tudo aquilo para ele chegar aonde ele chegasse. Então, às vezes, se a gente parar para olhar a vida e entender realmente que nós precisamos passar por alguns momentos para aprender algo da vida, que Deus nos permite passar por esse momento para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, pessoas a ponto de perdoar aquele que nos fere. E nesse versículo que nós lemos, da resposta de José aos seus irmãos, ele não deixa dúvida de que realmente ele acreditava em Deus e que muitas vezes Deus transforma o fracasso do homem em vitória. E nós vimos muitos pontos da Bíblia que Deus nos mostra que ele jamais muda. Em Malaquias 3,6, o profeta Malaquias, ele escreveu que realmente o nosso Deus não muda, né? E Deus, ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, será eternamente. E várias histórias da Bíblia nos fala também desse Deus. Lembra que nós comentamos sobre a história da atitude perversa do rei Nabucodonosor por lançar 3 jovens judeus na fornalha de fogo ardente, por se recusar a adorar a estátua do rei? Então, essa história é um exemplo que Deus muda situações, porque ela foi transformada por Deus em vitória para Sadraque, Mesaque e Abdinego. E o nome do Senhor foi grandemente glorificado por causa dessa história. O mesmo rei que assinou o decreto ordenando que todos os povos adorassem a sua estátua, ele teve que assinar um decreto para que todos os povos temessem ao Deus verdadeiro. Você lê essa história lá em Daniel, no capítulo 3, no versículo 28 ao 30. Nós vimos que a atitude perversa dos inimigos de Daniel ao prejudicá-lo, que nós vimos na nossa história também passada, ao ponto dele ser lançado na cova dos leões, foi transformada por Deus em vitória para Daniel, em exaltação ao Deus vivo e verdadeiro, que enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, lá em Daniel 6, do 19 ao 26. E se você percorrer a Bíblia, você vai ver muitas histórias em que Deus muda situações. Basta somente a gente acreditar no Deus que serve. Se a gente realmente está fazendo a vontade de Deus, não tem por que dar errado. E nesse período que a gente tem passado aí, a gente pode estar separando um período para analisar a nossa vida, para se aproximar mais de Deus, para pensar o que realmente Deus quer de cada um de nós. Imagine que se esse período que nós estejamos passando agora, né, de isolamento, né, que eles falam quarentena, mas a gente tá se isolando desse período para que nenhum mal venha acontecer com a gente. Então a gente está se cuidando para esse período. Mas eu vejo que se realmente Deus tivesse permitido esse período para que o povo pudesse refletir o quanto se afasta de Deus, o quanto está o povo afastado de Deus, afastado da presença do Senhor. Hoje nós ganhamos em números em cristãos, né? Só que eu não digo em quantidade, mas digo em qualidade. Um povo que realmente se prostra aos pés do Senhor e tem uma vida conforme o Senhor quer. E se realmente Deus deu esse período para o povo poder entender o quanto anda afastado de Deus e poder cada um chegar mais próximo de Deus, né? Não estou dizendo que é isso, eu estou dizendo e se for. Então, que esse período a gente possa reconhecer que nós temos um Deus que ele pode mudar essa situação. Hoje a gente está enfrentando um momento difícil, mas amanhã não será um momento difícil. E qual será a nossa reação diante de tudo isso? Né, diante de quando tudo voltar, como a gente tem pensado no próximo, feito a nossa solidariedade, em pequenos detalhes nós podemos analisar a nossa vida com Deus. Então,
é essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês, que Deus, ele muda situações. Às vezes você pode estar desesperado, passando por uma enfermidade ou até mesmo com medo dessa situação que estamos passando agora. Mas José, ele soube administrar uma situação muito terrível e ele foi o homem que conseguiu dar vitória àquele povo. Ele foi o homem que, apesar de ter as suas promessas, ele não somente tinha as promessas, mas ele acreditava na promessa do Deus vivo que estava com ele. E ele não desanimou, ele lutou em todo o tempo. E José, ele passou por momentos, se você for ler na Bíblia, momentos desanimador. Ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi humilhado, né? Quando ele saiu, que ele conseguiu sair da cova, ele foi preso de novo e ele ficou na prisão. E quando ele foi preso, o copeiro que estava com ele poderia ajudá-lo, que ele pediu para falasse do rei sobre ele, e ele não fez, então ele ainda ficou um período lá até que o rei tivesse um sonho e as pessoas lembrassem dele, foi lá e resgatou ele, e aí ele foi exaltado, né? Ele foi a pessoa de confiança do rei e ele pôde salvar a sua família, ele pôde reencontrar com o seu pai, com seus irmãos, e Deus honrou ele em todo o tempo. E aquele momento de honraria, ele poderia jogar na cara dos seus irmãos tudo que ele tinha passado e a etapa que ele estava vivendo. Mas não, ele, quando ele foi severo com os irmãos em mostrar a sua postura, ele virava o rosto e chorava, porque o seu coração doía. Mas a gente entende lendo a palavra de Deus que não doía de ódio, de rancor. Não, mas doía porque realmente ele queria abraçar os seus irmãos, ele queria sentir o afeto da família. E foi muito importante a fase, todas as fases que José viveu. Então, que a gente aprenda a passar por fases e reconhecer que Deus realmente muda toda e qualquer situação, não importa qual seja. Nós sabemos que Deus está perto de nós em todo momento. Basta apenas nós abrirmos nossa boca e sentir a sua presença. O Espírito Santo de Deus. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário para que nós possamos ter essa junção, essa intimidade com o nosso Deus. Então, se você ouviu essa palavra, eu quero que a partir de hoje você possa crer que Deus muda situações. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Essa é a palavra que deixo para vocês. Eu espero que nesse pequeno tempo que nós tivemos você possa refletir sobre essa palavra e que essa semana venha a ser uma semana abençoada para todos nós. E nós sabemos que nós estamos vivendo esse período, mas nós cremos num Deus que muda a situação e isso tudo logo vai passar. Amém? Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima. E não deixe de se inscrever no canal e curtir o nosso vídeo.